dizer assim. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Qual o motivo? Animais selvagens e assaltantes, ladrões, salteadores. Isso aqui é um fato, uma realidade naquele contexto e também é uma realidade hoje. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Olha só a linguagem que o anjo falou aqui, a linguagem que eles entendiam. A linguagem, no contexto aqui, ele está falando aqui em aramaico. Então o anjo usou o vocabulário da cultura daquele povo, daqueles homens. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, boa notícia, de grande alegria, que será para todo o povo. Que povo? O povo judeu. Naquele contexto ali era o povo judeu. É que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu, olha, nasceu para vocês, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Vamos parar até aqui no verso 18. Irmão, nós vamos tratar hoje sobre o tema, nós temos pregado nesses 4 domingos de dezembro, na verdade foram 3, porque um aqui foi aniversário da igreja, né? E a gente não pregou sobre, né, o Natal, mas as 3 semanas seguintes nós pregamos sobre o tema do Natal. Nós vimos aqui, o primeiro tema que nós pregamos aqui foi sobre o significado do Natal. Vocês estão lembrados disso? O segundo tema foi a mensagem do Natal. O terceiro tema foi a figura do Natal. E hoje nós vamos estar pregando sobre o habitat do Natal. Habitat significa local ideal para se viver, mantendo e preservando a vida. A natureza humana tem necessidade de viver em algum lugar. País, estado, município, bairro, casa, por aí vai. O significado do endereço onde moramos traz a ideia de que habitamos em um lugar. Ele representa a forma primeira do nosso habitat. Gostamos de habitar em vários lugares. Por exemplo, uns preferem as praias, morar na praia, habitar na praia. Outros nas montanhas, como nós aqui. Somos arrodeados aqui de montanhas. Outros em lugares frios, é o nosso contexto também. Um lugar muito frio durante os 12 meses. Eu que sou nordestino, não passei calor aqui ainda. Depois que cheguei aqui. Outros em lugares quentes, como lá na minha terra. Alguns gostam de morar em capitais, outros nos interiores. Alguns em montanhas, outros em planícies. Uns moram em casas, outros em apartamentos. Alguns vivem hoje em hotéis. Outros, com muito pesar, nas ruas, nas praças, nas rodoviárias, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos e também nas cadeias. O fato é, o homem habita em algum lugar e ele é responsável por seu modo de habitar nesse mundo. Deus criou, irmãos, o habitat perfeito para o homem e o chamou de Éden. Está lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 2.
O homem não deu valor. Aí vem no capítulo 3. Preferiu ser errante pela terra. Por isso ele vive à procura de um lugar seguro para viver. As Escrituras dizem, Deus tem o seu habitat. Deus tem a sua morada, Deus tem sua casa, Deus tem o seu endereço. E ela está plena da sua glória e majestade. Deus habita em um alto e sublime trono, um lugar belíssimo, brilhante, resplandecente, é o que diz Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 3. Olha o que o profeta fala a respeito do habitat de Deus, da casa de Deus, aonde Deus habita. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus tem sua morada, tem sua casa, tem sua habitação, e ela é gloriosa. Isaías viu a casa de Deus. Deus criou, irmãos, um habitat perfeito para o homem e o chamou de Éden. Este habitat será restaurado e será a morada eterna dos seus eleitos. O homem caiu, o homem foi expulso do Éden, mas Deus vai restaurar todas as coisas e vai trazer de volta o homem para morar no Éden. Não como naquele primeiro Éden, mas de um Éden aos nossos dias e conforme a restauração do Senhor. No momento, o nosso habitat é a terra. Somos responsáveis por ela. Agora preste atenção. Com o Natal, irmãos, não é diferente. O Natal tem seu habitat. Como a Bíblia nos mostra o habitat do Natal? Vamos respondê-la expondo o texto de Lucas, capítulo 2, verso 8 a 15 ou 8 a 18. O nosso tema é, atenção crianças, o habitat do Natal. Aonde o Natal mora, habita, no contexto de Lucas. Vamos perceber isso aqui. Que lições o livro de Lucas nos ensina nesse texto? Lucas 2, de 8 a 18. Primeiro ensino. O habitat do Natal é registrado na história da humanidade. Deus registrou isso. Lucas 2, de 1 a 7. Vamos seguir aqui. Lucas é o autor de 2 tratados endereçados a Teófilo. O primeiro é o seu Evangelho. O segundo é o livro de Atos dos Apóstolos. No Evangelho, ele revela, ele trata, ele mostra, ele escreve a biografia de Cristo, isto é, sua vida, sua pregação, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Em Atos, ele narra os efeitos da ascensão de Cristo na vida da igreja, que é a expansão do Evangelho pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, daqueles que criam em Cristo conforme a igreja andava. O capítulo 2 de Lucas revela os fatos da história que marcam o nascimento de Cristo. Em Lucas 2, de 1 a 7, está registrado o decreto de César Augusto convocando a população do império para um recenseamento, a contagem do povo. José e Maria estavam em Nazaré, na Galileia, cerca de 140 quilômetros de Belém da Judéia. José e Maria eram de Belém. E eles teriam que ser recenseados em Belém, conforme o edito de César. Eles caminharam essa distância em obediência ao decreto de César Augusto, sem murmuração, sem falar mal do governo, sem achar que era um absurdo uma mulher grávida caminhar tão grande distância. O texto não registra isso, eles foram. O endereço de José e Maria era em Belém. Eles eram da tribo de Judá, da casa e da família de Davi. É interessante isso aqui. É nesse contexto que Jesus nasce.
A história registra o habitat onde Cristo nasceu, o endereço onde Cristo nasceu. Isso, irmãos, para a história, para os historiadores, vai apontar o seguinte: Cristo não é um fantasma. Ele tem um habitat. A história registra no recenseamento, não é, que ele nasceu em Belém da Judéia. Cristo não é um conto. A história registra seu nascimento e o local onde ele nasceu. Cristo não é uma ilusão. Ele tem uma família, tem uma origem na casa de Davi e na família de Davi. Há uma genealogia aqui que registra isso, que mostra o seu habitat. Cristo não é uma lenda inventada por seus seguidores. Ele tem um habitat, uma família, uma descendência, um endereço em Belém da Judéia. A história revela e registra esses fatos. Há alguns pontos nesse texto que devemos observá-lo, para entendermos o propósito de Deus na história da humanidade, né, revelando e mostrando o nascimento de Cristo e o local onde ele nasceu, o seu habitat. Primeiro, César Augusto era imperador romano e ele que decreta esse recenseamento. Segundo, já havia sido feito um recenseamento antes por Quirino. Segundo os historiadores, 14 anos antes, esse tipo de contagem era normal no Império. Mas Cristo nasce justamente naquele contexto, naquela data, naquele momento do recenseamento. Olha como Deus controla a história e resiste à história. O decreto convocava a cada cidadão do Império para ir à sua terra natal, para ser cadastrado lá. E é isso que José e Maria, em obediência a esse decreto, fazem. E vão, e caminham, e chegam lá e se recensiam lá, irmãos. No verso 4, há algo maravilhoso ao contexto. José obedece ao decreto, mesmo sabendo do risco da viagem. Maria está grávida e não seria fácil para ela essa viagem a pé de 140 quilômetros. A profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2 e 3, diz o seguinte, olha que coisa linda isso aqui. Mas tu, Belém Efrata, quer dizer, Miqueias, muito antes do nascimento de Cristo, já profetizava isso. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá. É uma cidadezinha bem pequenininha, sem qualquer importância. De ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, apontando para Cristo, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde a eternidade que ele estava projetado para isso, pelos propósitos de Deus. Portanto, os entregará até o tempo em que esta está de parto, tiver dado à luz. Então, isso vai acontecer naquele momento, vai ser entregue a vocês, ali em Belém de Judá, quando Maria estiver com as dores de parto e o menino nascer, tiver dado à luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui uma promessa por retorno do povo judeu sobre o reinado e o governo de Cristo. Isso tanto foi para aquela época como é para ainda hoje. Deus está cumprindo o seu propósito em trazer o habitat do céu para uma terra seca que vive em trevas e coberta pela sombra da morte. Deus está cumprindo a promessa do Salvador para o seu povo. O verso 4 do texto aqui é o cumprimento profético a respeito do habitat onde Jesus iria nascer e o cumprimento profético da sua descendência e o cumprimento da promessa do Messias que chegava, que nascia. O termo casa de Davi, aqui no contexto do texto de Lucas, o verso 4, significa o vínculo de sangue da linhagem familiar. José e Maria eram da descendência, genealógica de Davi. Aqui José, que a mulher também não vai entrar aqui no contexto. O termo família de Davi significa pátria, nação, povo. José era da nação, do povo de Davi, a nação de Judá. Temos aqui, irmãos, a genealogia de Cristo que caminha na história, passando pela vida de Davi até José, narrada por Mateus no capítulo 1, verso 6 e no verso 16.
Deus estava, irmãos, usando o imperador Augusto César para realizar seus propósitos na história. Trazer à terra de Belém o habitat de Cristo. Deus governa a conjuntura social e política para cumprir o seu propósito. O propósito era trazer o Natal ao habitat humano. Deus está escrevendo a história de forma gloriosa e maravilhosa, fazendo com que os seus apóstolos, os seus propósitos sejam realizados entre os homens. Deus está usando os homens para que seus propósitos sejam cumpridos em favor do nascimento de Cristo. Usou aqui o imperador César para isso. Usou José, usou Maria, usou os pastores, usou os magos naquele contexto. Todo o contexto do registro histórico aponta para uma ação soberana de Deus em excluir, sem excluir os homens do seu habitat e do seu cotidiano de vida. José e Maria viajam, cansam, passam dificuldades, como todo mortal. Ela dá à luz, sofre as dores de parto, os infortúnios de uma gravidez e a alegria de ter tido um filho, como toda mulher. Olha o propósito de Deus na vida humana, irmãos. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Deus está usando este casal para que os seus propósitos sejam cumpridos, para trazer o Natal à terra dos homens a quem Ele quer bem. Em todos estes fatos, Deus está levando a cabo seus propósitos para que o habitat do céu desça à terra em glória e júbilo, e a terra seca e em trevas seja iluminada pela luz do Salvador. Belém da Judéia é o habitat do Natal, registrado na história da humanidade. Aqui está, irmãos, a notícia mais importante da história da humanidade. É essa aqui. Cristo nasce em Belém, pisa esta terra para trazer a salvação de Deus aos corações em trevas pelo poder do pecado. Essa é a nossa primeira lição. A história resiste ao habitat do Natal, irmãos. Está claro até hoje. Você vai lá em Jerusalém, você vai lá em Belém, você vai ver toda esses marcos históricos ali. Israel é um museu ao ar livre da história bíblica, da história do povo de Deus. Está registrado lá, irmãos. Não há como você destruir isso. Não tem como destruir isso. É um fato, é uma realidade. Segundo ponto que esse texto nos ensina, irmãos, está no verso 9 a 11. O habitat de origem do Natal é o céu. Ele nasce primeiro no céu. Ele se origina primeiro no céu para depois vir à terra. Tem-se a ideia de que o Natal nada tem a ver com o céu. Na verdade, o Natal foi desfigurado do seu significado, da sua mensagem, do seu retrato, do seu habitat, pelo pecado do homem. Perdeu-se a noção de que o Natal tem sua origem no céu e foi comemorado primeiramente lá. O Natal não é uma celebração da imaginação do homem, nem nasceu da ideia de ninguém. O Natal cristão vem do seu habitat original, o céu, com grande celebração e júbilo. O anjo disse a Maria: tu irás conceber um ente divino, o Espírito Santo te cobrirá. A origem é lá, irmãos, e vem à terra. O verso 9 nos diz, olha que coisa linda aqui. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Alguma tradução diz, a glória do Senhor os envolveu, que é mais forte ainda. O primeiro fato a respeito do Natal é que ele desceu até nós. Não fomos nós que subimos para trazê-lo. Não fomos nós que tivemos uma excelente ideia para comemorar o nascimento de Cristo. Não fomos nós que inventamos os fatos e criamos a narrativa para a celebração do Natal. Não seríamos capazes de promover tão sublime e gloriosa celebração, irmãos. E notícia,
Deus trouxe o habitat celestial do Natal para nosso meio. O Natal nasce nos céus, no trono de Deus. Nasce envolto à plena glória e santidade. Nasce em meio à grande alegria, em meio a grande júbilo de Deus e dos anjos. Nasce em meio ao brilho da majestade e da glória de Deus. Olha o verso 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Olha só, o céu não se conteve. O céu não se conteve, irmãos. Os anjos desceram. O anjo do Senhor desceu à terra trazendo a mais gloriosa notícia. O céu está habitando na terra. O habitat celestial envolve o habitat humano, com a glória de Deus, trazendo o brilho da presença real e física do Senhor entre os homens. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Irmãos, olha o que Deus está compartilhando aqui com homens simples, pastores de ovelha, que guardavam ali o seu rebanho e não estavam nem pensando nisso, estava só pensando ali em não deixar os animais ferozes devorarem suas ovelhas ou os salteadores irem lá e tomar conta delas. Ali estava focado o coração deles. E a glória do Senhor, irmãos, os envolve através dos anjos que desceram do céu para comunicar o nascimento de Cristo. A Bíblia resiste, irmãos, várias vezes à manifestação da glória de Deus entre os homens. Em Êxodo 16:10, na nuvem. Em Êxodo 24:16, sobre o Monte Sinai. Em Êxodo 30:34, no santuário do tabernáculo. Em Levítico 9:23, no meio do seu povo. Em 1 Reis 8:11, no templo. Em Ezequiel 1:28, diante do profeta. O que há de comum nestas aparições é que elas vinham e depois voltavam para o céu. No contexto do nascimento de Cristo, ela vem e permanece, e é compartilhada com os homens que ele escolhe para si, a quem ele quer bem. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. A gente nunca pensa sobre isso. O céu desceu à terra com Cristo Jesus, irmãos. E não se conteve. Os anjos vieram, trazendo a mensagem. E mais na frente a gente vai ver aqui que de repente apareceu uma multidão do exército celestial. Olha só, irmãos. Cantando um hino. Olha o hino que eles cantaram, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Eles sabiam da mensagem. O céu não se conteve com o nascimento de Cristo. Celebrou esse fato, essa realidade. Celebrou o habitat onde Cristo nasceu. Observe o que João diz no seu Evangelho, capítulo 1, verso 13. E o Verbo se fez carne, olha só a celebração aqui, e habitou entre nós. É isso que os anjos estão dizendo aqui a esses pastores da noite, cheio de graça e verdade. E João vai mais além, e vimos a sua glória, nunca deixou de brilhar a glória de Deus em Cristo. Nunca, irmãos. E ainda hoje brilha. Glória como do unigênito do Pai, a mesma glória. Deus é glorioso. Jesus Cristo é Deus, irmãos. É justamente essa realidade que os céus estão celebrando na terra. Esta realidade que faz com que os anjos cantem em explosão de alegria. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O habitat do céu chega à terra. O Natal é celebrado primeiro no céu. O céu não se conteve e desce à terra trazendo a glória de Deus. E é celebrada e é compartilhada com os homens. Essa é a notícia, essa é a realidade.
Terceiro ponto que esse texto nos ensina, irmãos, está nos versos 13 a 14. O habitat do Natal também se faz no coração dos eleitos. Vai mais além. Não é só uma questão de localidade física, mas ela extrapola, ela entra lá dentro do coração dos homens. Ele penetra o coração dos homens. 13 e 14, olha o que diz o texto aqui. E de repente apareceu com um anjo, esse anjo que anunciou aos pastores a chegada de Cristo, o nascimento de Cristo, uma multidão do exército celestial. Irmãos, devia ser muito anjo, não é pouco não. Tem uma multidão aqui, uma coisa assim assombrosa aqui. Louvando a Deus e dizendo, olha só, a glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha a reação dos pastores. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, só saíram quando os anjos voltaram para o céu. Enquanto isso, estavam lá, com os anjos. Disseram uns aos outros, vamos até Belém. Olha só, irmãos. Olha o impacto do que aconteceu aqui no coração desses homens aqui. O Natal entrou no coração deles aqui. Vamos para Belém. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Olha só. O começo do texto não fala que os anjos disseram, o Senhor chegou aqui até nós. Não. Aqui é uma mudança radical de percepção da história, da realidade. Esses homens aqui, ele agora reconhece que Deus é o Senhor deles. E que Deus se revelou a eles, e revelou algo grande a eles. O nascimento de Cristo. O coração foi transformado aqui, esqueceram as ovelhas. Se mandaram para Belém. Queremos conhecer esse menino, queremos ver esse menino, queremos pegar nesse menino. Que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Recebemos a revelação. A cena desse texto é assombrosa e revela a grandeza do que estava acontecendo na terra. E subitamente, de repente, que é a mesma palavra, traz a ideia de algo que acontece inesperadamente. Os anjos não se contiveram de alegria diante do que Deus estava fazendo na terra para seus eleitos. E se debruçam sobre a terra. Para cantar e louvar a Deus pelo que Deus tinha feito, irmãos. O fato é, irmãos, que o que move a multidão do exército celestial é anunciado no verso 11. É que hoje vos nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Essa expectativa, irmãos, não era só de Deus, mas Deus compartilhou com seus anjos. Os anjos estavam sabendo disso. E os anjos compartilham com os pastores da noite. Salvador quer dizer Cristo. Salvador significa aquele que resgata o seu povo do poder do pecado e da condenação eterna. Cristo significa ungido por Deus para ser profeta, sumo sacerdote e rei. É isso que está acontecendo, irmãos. Essa revelação que é dada. Porém, irmãos, o centro da adoração é Deus. Não são os anjos, nem os pastores e nem os homens. Deus é o centro da adoração pelo portentoso feito que Ele fez, trazendo o habitat do Natal à terra. Deus traz os céus à terra, compartilha sua glória com os pecadores. O exército celestial não se conteve e em coro de adoração e louvor cantam ao Deus Altíssimo, Santíssimo, que vem habitar entre os pecadores, trazendo a reconciliação com Ele. O verso 14 traz um hino, o coro da milícia celestial. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha só, irmão, a glória desce e apazigua.
e trata e muda os corações dos homens. O foco da adoração é Deus, irmãos, é Cristo. A milícia celestial celebra a Deus, cantam por causa da manifestação da graça de Deus entre os homens. Isso é o habitat do Natal, irmãos. O centro é Deus e a manifestação da sua graça, bondade, misericórdia e salvação para com os homens. Não são para com os anjos. É para comigo e para com você. A milícia celestial está celebrando aquele que traz a paz de Deus para os pecadores. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, isso é de uma graça maravilhosa, tremenda. O habitat do Natal, irmãos, é manifestado no coração dos homens, dos eleitos de Deus, por meio da reconciliação com Deus feita por Jesus, por esse que acabou de nascer. Romanos 5:1, Paulo lá na frente, nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente isso que os anjos estão cantando aqui. Para eles ouvirem, os pastores ouvirem e levarem essa mensagem. O habitat do Natal trouxe paz com Deus aos corações de seus eleitos por meio da cruz de Cristo. A paz verdadeira e permanente é a porção daqueles que Deus é eleito por sua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Nessa notícia, irmãos, nessa boa nova. Lucas, capítulo 1, versos 76 a 79, ele nos diz o seguinte: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graça entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. O habitat do Natal entre os homens é presente dado por Deus para seus eleitos, para que eles gozem da paz com Deus, por meio da justificação de Cristo, feito na cruz do Calvário, irmãos. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje, o que nós aprendemos hoje com esse texto, irmãos? Primeiro, que o habitat do Natal é registrado na história da humanidade e não há notícia maior do que essa. Nenhum maior descobrimento é tão maior que essa notícia. Essa é a nossa maior notícia, irmãos. Cristo habitando, pisando essa terra, tendo endereço. A segunda, o habitat original do Natal tem sua origem no céu e vem à terra e é compartilhado com a terra. E por fim, irmãos, o habitat do Natal não só é a terra de Belém, mas os corações dos homens a quem Deus quer bem. O habitat do Natal foi trazido pelo servo sofredor, que morreu pelos eleitos de Deus na cruz e satisfez o coração do Pai, trazendo a paz de Deus aos corações de seus escolhidos, da sua igreja, do seu povo. O Natal sem a manjedoura, sem a cruz do Calvário, sem um túmulo vazio, sem a ascensão de Cristo, como homem glorificado, é fantasia e ilusão. É celebração vazia do habitat de Deus na terra. O habitat do Natal, irmãos, é Jesus Cristo. É nele que nós fazemos a nossa habitação. É ele que tem o endereço certo para a nossa vida e a nossa morada. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos alegre a vivermos esse Natal e a comemorarmos esse Natal, irmãos, com significado, com conteúdo, celebrando
Cristo, de ter vindo habitar em nosso meio. Ele continua habitando pelo seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, irmãos. Recebamos a bênção. Ó Deus, grato por tua palavra. Grato pela pessoa de Jesus Cristo, Senhor. E pela tua manifestação, Pai, ali no princípio, para aqueles pastores, revelando a tua glória, trazendo o teu habitat aqui à terra e deixando o teu filho aqui para pisar essa terra, Senhor. Grato pela tua mensagem, grato por Cristo, Senhor. Grato pelo Natal, Pai. Ó Deus, obrigado por quem tu és, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.